Boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está assistindo a gente aqui no Um Olhar Legal. Um Olhar Legal é um programa que está dentro do canal Jogo de Damas, JDD, e que está indo ao ar às quintas-feiras. A gente está implantando esse projeto agora e contamos com vocês, e contamos com inscrições no blog, contamos com joinhas, contamos com a presença, com comentários e sugestões. Então, não esqueçam de estar lá, o programa só é possível quando a gente tem vocês por perto. E hoje a gente vai falar de uma questão muito interessante, muito legal. Nesse olhar legal, é um olhar legal sobre questões variadas tratadas por um policial. Olha que coisa interessante, um policial que está se candidatando a deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o Leonel Hadi. Leonel, a palavra é sua. Bem-vindo a Um Olhar Legal. Obrigado. Eu fico lisonjeado com o convite e é uma honra estar aqui com vocês, né, no canal Jogo de Damas. E acredito que é importante, como a gente estava conversando ali em off, né, é importante que a gente tenha representatividade feminina. Na verdade, todos os grupos, né, têm representatividade nessa disputa política que é branca, que é masculina, que é cis, né, que a gente possa ter essa diversidade em todos os campos. Então, é uma honra estar aqui no canal. Muito obrigado. Obrigada a você. E para conduzir essa conversa, ninguém melhor que o nosso muso, o nosso damo, o nosso as de espadas, Rubens Rodrigues Francisco. Eu sempre troco, né, Rubens? Cadê você, Rubens? Estou aqui, Nelvio. Obrigado. Eba! A palavra é tua. Satisfação. Saravá, Rubens. Saravá. É uma satisfação enorme. E vocês têm, assim, uma habilidade, um dom, né? De fazer convites, trazer pessoas, assim, sugêneres. Você me trouxe aqui para conduzir é muito, né? Para a gente participar e bater um papo, né? Conduzir é demais. Para a gente bater um papo, um candidato a deputado estadual pelo PT, policial civil, né? 13007, é o agente 007 do PT, Leonel Hadi. Leonel Hadi. E parece que esse nome Leonel, inclusive, é uma homenagem, né? Isso. Leonel Brizola, o grande Leonel Brizola. Isso aí. Um pouquinho para a gente sobre esse detalhe aí, esse carinho que teu pai teve aí de dar essa homenagem através do teu nome. O meu nome, o Leonel, porque o meu pai era militante brisolista e na época da legalidade ele fazia parte do grupo dos 11. Depois, quando o Brizola voltou, né, do exílio e tal, e aí ele homenageou, né, eu sou da década de 80, então é bem a época que o Brizola estava voltando ali e me homenageou com o nome de Leonel. Então, o meu nome é uma homenagem ao Leonel Brizola. Já nasceu estrelado. Isso aí já nasceu para mim. O grande líder, o grande nacionalista. Deixa saudades, né? Faz uma falta aí. Mas temos aí o Lula, né? Que preencheu, incorporou esse vácuo deixado pela morte do Leonel Brizola, com uma presidência fantástica, né? Por 2 mandatos, e depois conseguiu colocar a sua indicada, né, que era Dilma Rousseff, também seguiu um trabalho maravilhoso, e isso foi interrompido por um golpe, né, um golpe internacional, que está deixando aí a nação à deriva, né, destruindo nossa economia, e todo mundo está acreditando numa renovação dos parlamentos, né? Então é muito gratificante ver um jovem, né, inteligente, um jovem com uma história, né, com um propósito, e vindo justamente de onde não se esperava vir, da Polícia Civil, né, para compor o campo progressista, mostrando um novo caminho. Eu queria que você dissesse qual a plataforma que você pretende implantar aí, como deputado estadual, policial civil, dentro de um partido progressista, né, partido de esquerda, um partido até chamado de comunista, como o PT. Na verdade, os compromissos que a gente tem na candidatura, a gente tem 6 compromissos básicos. As pessoas dizem que é propostas, mas
É complicado falar em propostas quando tu não é um candidato executivo, e a gente sabe da realidade, né? Mas tem que ter os compromissos com alguns pontos. Os nossos compromissos são com a segurança pública, com o serviço público, com a educação, com os direitos humanos, com a cultura e com os direitos dos animais. Então, a gente transita por isso aí, né? Justamente para quebrar essa lógica de que segurança pública e direitos humanos não andam juntos. Para começar, assim, para a gente já dando introduzir o assunto, eu sou formado em Direito e História e eu tenho mestrado em Direitos Humanos. E aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui eu sou da primeira delegacia de homicídios de Porto Alegre, da Polícia Civil, né? E é uma delegacia considerada uma delegacia de ponta, ou seja, uma delegacia operacional, que cumpre mandados de busca e apreensão, que cumpre mandados de prisão preventiva, que faz operações, que faz toda a investigação do crime mais grave que a gente tem, né, dentro do Código Penal, meter latrocínio, mas o homicídio está ali, rivalizando. Então, eu acho que essa candidatura ela tem esse viés, de demonstrar que direitos humanos e segurança pública andam lado a lado. E uma frase que eu sempre gosto de usar é a seguinte: não existem direitos humanos sem segurança pública e não existe segurança pública sem direitos humanos. A segurança pública faz parte dos direitos humanos, né? A segurança pessoal é um dos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente tem ali o direito à vida, direito à propriedade, direito à integridade física, né? Direito à segurança pessoal. Então, se a gente tem que ver a questão da segurança, a questão dos serviços públicos, é tudo interligado, porque os direitos humanos são transversais, né? E quando um policial, por exemplo, morre, quando uma pessoa é roubada, quando a gente não tem um acesso à saúde de qualidade, isso é uma afronta aos direitos humanos, né? Então, a gente tem que quebrar essa falácia de que direitos humanos só visam defender criminosos e corruptos e blá, 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 que é uma falácia que vem, bem ou mal, se a gente for pensar como é que se colou isso aí dentro da ideia de que direitos humanos é negativo, de que a coisa que a esquerda defende, o crime e tal, isso vem lá da ditadura militar, que a gente não fez, né, o que fez a Argentina, o que fez o Chile, o que fez o Uruguai, que é punir, né, os criminosos que atuaram naquele período. Então ficou nessa ideia de que os grupos de direitos humanos que criticavam os abusos que aconteceram no período da ditadura de exceção automaticamente defendiam todo e qualquer criminoso e tal. Então é uma candidatura que vem nesse levante, né? Eu tenho uma pergunta aí no meio dessa sua fala, que enfim, que é uma pauta que é muito, no Brasil, ela é muito discutida, que é a relação da violência, né? Parece que a violência realmente explodiu no país, as pessoas reclamam muito da violência e as várias formas da manifestação da violência, né? Uma delas é assassinato, roubo, latrocínio, tal. Mas existem outras violências mais sutis, né? Que é retirada de direitos, o fim do emprego, né? As pessoas desempregadas, que são uma forma de violência do Estado, né? De não prover os seus cidadãos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da violência, como é que você está vendo esse crescimento da violência diante desse cenário que a gente tem vivido, eu diria desse golpe para cá, mas isso a gente sabe que o Brasil sempre teve, né, essa questão da violência sempre foi uma questão de frente para nós lidarmos e nunca foi muito bem lidada com isso, né? Então eu queria ouvir você um pouquinho. A questão da violência, claro, a violência ela é multifatorial, né? Não tem como a gente dizer, é tal motivo, é só a desigualdade social, é só... Mas o fato, o que a gente vê aí, aproveitando já essa questão do desemprego, do ataque às leis trabalhistas, do ataque à assistência social num todo, a redução do Bolsa Família, por exemplo, né? A redução dos programas assistenciais, isso automaticamente ele vai fazer a curva ascendente da violência acelerar o crescimento. Porque a população da periferia, a população mais carente, que é onde existe a vulnerabilidade maior, né? Não é dizer, porque quando a gente fala que na periferia os pobres, não é dizer que por ser periferia, por ser pobre, automaticamente vai ser criminoso. Porque a gente sabe, na verdade, que isso é uma população proporcionalmente muito inferior do que a população geral da periferia, das zonas carentes. Mas é inegável que a vulnerabilidade ela existe. Quando a gente não tem uma escola que atente às necessidades dos alunos
né, daquela população local, quando a gente tem famílias desestruturadas porque falta emprego, não tem um emprego vamos dizer assim, um emprego formal, que pague um bom salário, que não tenha creche para aquela mãe deixar aquele filho na escola quando não se discute o planejamento familiar, né? E a gente tem meninas jovens, cada vez mais jovens, sem condições, e o Estado não dá nenhum tipo de assistência. É natural que a gente vai ter um ponto de vulnerabilidade onde daí vai entrar, daí principalmente nesse momento que a gente está vendo, existem outros grupos criminosos, outros tipos de crime, mas a gente vê uma preponderância do tráfico de drogas nessas regiões onde o Estado não tem ação, onde existe uma vulnerabilidade maior por falta de alternativas, seja de perspectiva de evoluir numa carreira ou numa vida acadêmica, por exemplo. Né? Por exemplo, só para exemplificar bem claro isso, a minha delegacia, por exemplo, ela fica no meio do Morro da Conceição, tá? Aqui em Porto Alegre é uma das zonas mais conflagradas, aqui fica no bairro Partenon. E é considerado o segundo ponto de maior fluxo de tráfico de drogas, assim, mais rentável, que fica na rua Paulino Azuren, aqui em Porto Alegre. O que acontece? São 3 pequenas vilas que ficam nesse complexo, né? Que é a Baixada, a Pedreira e a Paineira. E a delegacia fica bem no meio dessa... Então, frequentemente tem tiroteio, a gente tem que intervir ali. O que acontece? Ali, se não fosse essa delegacia de homicídios que fica ali naquele lugar, no topo do morro, não existiria mais nada, tirando uma escola decadente, entende? Não existe mais nada que represente o Estado ou ou algo que as pessoas possam referenciar como, bom, aqui está um representante, né, do governo, um representante da sociedade organizada e tal, que pode me dar algum auxílio em algo. É mais ou menos o que deve ter acontecido, eu não acompanhei, claro, não fui para as UPPs e tal, mas acredito que seja muito similar ao que aconteceu com as UPPs no Rio de Janeiro. Se teve só o Estado da sua forma repressiva lá e não se fez nenhum tipo de estrutura de saúde, de educação, de assistência social complementar. E é isso que a gente vê hoje. A gente vê onde é que está sendo atacado. Está sendo atacado no trabalho, né? Precarização do trabalho, aprovação da terceirização, que são trabalhos precários, o fim o ataque às aposentadorias, a redução do Bolsa Família, a redução das bolsas de pesquisa dos bolsistas, que muitos vinham da periferia. E isso tudo impacta diretamente na violência, sim. Eu acredito que a gente ainda não chegou no pior ponto que a gente pode chegar. E, bem ou mal, isso explica alguns fenômenos eleitorais populistas, porque mesmo na periferia, as pessoas que trabalham, por exemplo, que tem que sair às vezes 5, 4 horas da manhã de casa para pegar 3 ônibus e ir para grande Porto Alegre, vamos dizer aqui em Porto Alegre, mas enfim, para ir para a região muito distante da onde reside, pegar um ônibus de má qualidade, pegar um ônibus caro, e fica na parada de ônibus e ainda é assaltado, entende? Ainda tem o seu celular roubado, ainda sofre violência. Essas pessoas, elas se revoltam a ponto de dizer assim, ó, bom, alguém tem que fazer alguma coisa, entende? E começam a aceitar soluções populistas que, na verdade, vão se voltar contra elas mesmas, na região onde elas moram, por causa da sua cor, das suas características, mas na cabeça delas é a forma que elas têm no desespero de ter alguma solução rápida em relação a isso. Então, eu vejo uma relação direta, assim, da desestruturação que está acontecendo, principalmente nos 2 anos para cá, com esse boom da violência, mas que não dá para dizer que é de agora. Ele vem numa escala crescente, e eu acho que tem muita relação com o tráfico de drogas e com a desigualdade social, né, andando juntos. E eu defendo o seguinte, por exemplo, a legalização das drogas, entende? Principalmente a maconha e tal, mas não a maconha, mas eu acho que não existe possibilidade. Se nós não fizermos uma legalização das drogas e uma reformulação no sistema policial, né, a gente continuar com um sistema de polícia, 2 polícias trabalhando paralelamente, a gente não vai conseguir avançar nesse campo aí. Rubens? Eu achei legal, Leonel, uma posição corajosa, né? Você como policial, né? E uma proposta de legalização. Eu não gosto de usar esse termo droga, eu diria legalização de substâncias psicotrópicas, né? Que são, Pode ser. A maconha, por exemplo, não é uma droga no sentido de que eu considero droga qualquer remédio, tu entende tudo? Não então. É isso. Até um jeito de trabalhar isso, porque a criminalização da cannabis sativa, né, que é uma planta, que já está no planeta, acho que muito antes do ser humano aparecer, né?
E aí o ser humano aparece em determinado momento e diz que essa planta é proibida, ela não poderia existir, né? Como se fosse o dono do sim e do não do universo. Então, essa discussão ela é muito profunda, ela é muito ampla, né? E eu acho legal, né, essa coragem de debater. Por quê? Tudo que é proibido, né, você que cai na ilegalidade, leva à ilegalidade, porque a pessoa quer, de repente, experimentar ou ter acesso a esse tipo de coisa. Como essa coisa é taxada de ilícita, ao tentar, né, experimentar, conhecer essa coisa, você também cai no ilícito. E esse é o problema da massificação da criminalização. Eu acho que a tua análise assim, ela foi perfeita, porque até a gente volte aqui para aprofundar esse tema específico, que eu acho é um tema muito importante, porque realmente o que você está analisando é uma coisa corretíssima. Se tirasse essa imposição imperialista, né, que na verdade é uma coisa que a gente herdou aí do Império Anglicano, né, de ter proibido, né, essa questão da cannabis sativa, porque lá na sociedade americana isso estava trazendo problemas, porque eles têm problemas próprios em função do modus vivendi dele é muito estressante, né? Então, quando essas pessoas estressadas têm contato com substâncias como álcool ou psicotrópicos, aí dá umas reações lá que eles não gostam, mas eles culpam as substâncias, não o modo vivendi dele, né? Eles deveriam reformular o modo de vida e não culpar as substâncias, né? Mas eles culpam as substâncias, porque olha, nós somos perfeitos, o problema são as substâncias. E impõe isso para o resto do mundo, né? Então, eu acho que você já começa com o pé direito, mas é um campo muito polêmico, você vai tomar bastante bordoada aí defendendo essas questões. Mas normal. Mas eu vou te dizer, para mim é um campo muito tranquilo. Eu sei que existe esse tabu, mas para mim é um campo muito tranquilo por uma série de motivos. Primeiro, porque eu sou, por exemplo, um cara muito careta, sabe? Eu não bebo, eu sou vegetariano, eu não uso droga, nem qualquer tipo de substância psicotrópica, nunca usei, para mim é muito tranquilo. E o meu mestrado, na verdade, foi essa abordagem, né? A relação do tráfico de drogas, homicídios e encarceramento. E, é claro, trabalhei em Porto Alegre, mas, enfim, isso se reproduz em nível nacional. E eu defendo justamente por quê? Porque é demonstrado, por exemplo, o Canadá, que agora começou a legalizar, os Estados Unidos, que quase 70% do país já é legalizado, a experiência do Uruguai, que são muito incipientes ainda, mas principalmente Portugal, que tem uma política de redução de danos, não de legalização, mas de redução de danos com muito sucesso. Qual é a minha defesa, qual é a minha tese primordial? Eu acho que são 2 pontos que eu acredito que funcionem. Tu trabalhando com a legalização, principalmente da maconha, a gente vai ter uma quebra do monopólio do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, eu acredito que vai continuar sempre existindo, vai ter sempre esses grupos, assim como a gente tem o contrabando de cigarro, por exemplo, né? Então, vai ter um grupo paralelo que vai continuar querendo fazer paralelamente ao Estado. Mas tu quebra o monopólio. Quebrando o monopólio, é óbvio que a gente vai ter uma redução dos recursos que vão migrar para a ilegalidade. Isso aí não tem como tu discutir que, não, é fato. Se existe um monopólio, só vai para um lado. Se tu quebra o monopólio, meio a meio, ou sei lá quanto é que vai ser. Mas tu vai ter uma queda da arrecadação daquele grupo. Ao mesmo tempo, tu vai poder oferecer uma droga de melhor qualidade para a população, que vai causar menos doenças e tal, e vai ter uma disputa melhor pelo mercado. Então, uma disputa totalmente mercadológica. No segundo fator que eu considero, aí eu utilizo a questão das campanhas que foram realizadas em relação ao consumo do cigarro. No Brasil, o cigarro, dentro da legalidade, teve uma redução do seu consumo em 30%, que foi uma campanha das mais... teve maior sucesso na história do Brasil. Qualquer dessas campanhas de vacinação, né, foi a campanha do combate ao consumo, né, ao uso do tabaco, do cigarro. Então, quer dizer, se dentro da legalidade a gente consegue reduzir em 30% o consumo de uma droga, sem precisar levá-la para a ilegalidade, significa que é possível que a gente consiga fazer uma redução do consumo de drogas dentro da legalidade, né, trabalhando com essas campanhas de conscientização e tal. E é o mesmo conceito que eu uso para o aborto também, é a mesma lógica para mim que eu utilizo para o aborto, é a mesma lógica. Até porque eu acredito assim, se a gente hoje está num debate, e eu acho muito engraçado, né? A gente tem um debate, o liberalismo hoje está na moda, né? Todo mundo fala que é liberal, sou liberal, Mises. Só que aí tu vai ver o seguinte, é liberal no mercado para redução de impostos para uma pequena elite, mas nos costumes é extremamente conservador e estatista.
Porque quer dizer o que a pessoa pode usar, quer dizer o que a pessoa tem que fazer com o seu corpo, quer dizer, inclusive, um casamento homossexual, quer determinar se pode ou não pode. Entende? Então, quer dizer, ou é o estado máximo ou é o estado mínimo. Né? Ou é o estado regulando alguns aspectos e sendo livre em outros, mas o que a gente tem hoje é isso, é um discurso liberal na economia, dos grupos dominantes e conservadores do Brasil. Né? Ou eles defendem um Estado com menos impostos, com menos intervenção, para que favoreça os grandes empresários, favoreça a sua questão econômica, mas um Estado máximo e repressor na questão dos costumes, no que a pessoa vai fazer entre quatro paredes, que não diz respeito a ninguém, não ser a pessoa e outras pessoas capazes que estejam, né, comungando das mesmas ideias. Então, eu acho que é por aí que entra esse viés. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu sei que é uma pauta polêmica, que as pessoas... Mas eu acho que se a gente não debater, porque para mim a questão, principalmente da maconha, as outras drogas talvez não. Mas a questão da maconha é uma questão de tempo. Né? O mundo todo está tomando é uma onda que vem e o Brasil vai ser como foi com a escravidão, talvez um dos últimos a aderir a isso e que vai continuar pagando alto preço com a violência que ele vê e que é financiada pelo tráfico de drogas. Interessante a análise. E você falou também desse comportamento contraditório da proposta do... A gente tentou colocar uns modelos prontos para poder exemplificar para as pessoas, para elas entenderem o que elas têm que optar dia 7 de outubro. Né? Então, chegamos a uma fórmula de colocar para as pessoas duas plataformas que estão sendo propostas aí. A primeira é o Estado Democrático de Direito, né? E a outra, que está mais preeminente, que é o Estado Policial, né? Judicial policial, né? Que tudo judicializa, tudo ele reprime. O Estado neoliberal, até os três representantes não estão tendo repercussão quase nenhuma, que é o Alckmin, o Amoedo. Esse, então, o Henrique Meirelles, né? Então, eles praticamente desapareceram. O que ficou muito em alta foi justamente a proposta do Estado policial, né? Até fica meio sem contexto nessa conversa aqui, porque estamos conversando com um candidato policial, mas cuja plataforma é o Estado regular democrático de direito. Né? Então, você vê, como você está dizendo bem, você colocou de uma forma muito clara, muito precisa, essa pseudo-proposta aí desse representante aí que diz de extrema-direita é contraditória, porque ele quer um Estado mínimo para impostos e direitos sociais, né, direitos trabalhistas, mas quer um Estado máximo tomando conta da vida das pessoas entre quatro paredes. Né? Ou seja, ou o Estado é mínimo ou ele é máximo. Uhum. Você colocou muito bem. É tão incipiente essa proposta, essa outra plataforma aí que está angariando aí, sei lá, 22% de pessoas que eu acredito que estão desinformadas, né? Como você falou, sofre violência na periferia, sofre violência de vários tipos e acaba por achar mais palatável uma proposta populista dessa. Pô, vamos pegar esse bandido, vamos matar e tal, e vamos resolver assim. E como você bem disse, essa proposta acaba por se virar contra essas pessoas que acreditam que isso é a solução. Exato. E outra coisa também que eu achei interessante que você está falando, que você colocou várias coisas interessantes, mas uma é até inusitada, que ela se encaixa de uma forma... Você traz ela, eu queria ver como é que ela se encaixa na sua cabeça, nos seus projetos. A questão do direito dos animais, né? Você falou já dos direitos humanos, né? O direito trabalhista e tal. E como é que, assim, porque você pensa no Rio Grande do Sul, você lembra daquela imagem do gaúcho, né? Aquela coisa rural, né? O cara de cavalo e tal, né? Aquela coisa mais agro, né? Então você já lembra logo de rodeio, etc. Como é que essa coisa se encaixaria dentro da sua proposta aí? Na verdade é o seguinte, eu sou vegetariano há mais de 20 anos, né? E eu moro no sítio, a minha família, a gente mora num sítio aqui, daí é como se fosse um condomínio, tá? Minha casa tem a minha casa, tem a casa dos meus tios, que a minha avó também mora, mas é tudo separado, assim, né? Mas é dentro do sítio. A gente faz uma questão de buscar animais de rua que estavam machucados ou que estão transitando, estão passando fome, e a gente traz para cá e cuida.
E é tudo com recursos próprios, né? Principalmente meus tios, a gente faz um rateio aqui e paga ração, e paga veterinário, e faz castração. E, então é um foco muito mais que a gente tem em relação aos animais. A gente tem, acho que a gente deve ter aqui uns 30 cachorros e uns 10 gatos, eu acho, mais ou menos por aí, um pouco mais de 30 cachorros. Então é isso, essa questão de ter um cuidado, principalmente com esses animais em situação de rua, e que a gente tenha uma assistência do Estado para esses cuidadores, para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho e que às vezes a gente sabe que não tem recursos econômicos, que fazem porque tem um sentimento com aquele animal e tal. E bem ou mal essa questão dos animais de rua, tem toda essa questão das zoonoses, das doenças que eles transmitem e tal. Então, se não tiver um programa, por exemplo, de castração para as fêmeas, de assistência veterinária gratuita, de algum tipo de assistência, a gente sabe que tem essa questão do recurso do Estado que passa por dificuldades, mas é possível algum tipo de convênio, algum tipo de assistência a esses animais em situação de rua, principalmente gatos e cachorros, que são a imensa maioria, mas também essa questão dos cavalos, da utilização da tração animal, ser contra a utilização da tração animal para trabalhos. E aí a gente, claro, daí a gente entra num campo um pouco mais complexo, que é essa questão dos rodeios, né, da utilização dos animais em rodeios, porque aqui a gente tem é muito forte essa questão cultural do gaúcho com essa relação do cavalo em rodeios e tal. Então, esse é um debate que eu acho que cabe ser realizado, ver qual é o tipo de tratamento que se dá. Claro, por exemplo, a gente tem outro ponto muito que raspa muito e que é muito complexo em relação ao direito dos animais e que muitas protetoras e protetores entram em atrito, que é a questão do sacrifício animal para rituais religiosos, né? Principalmente das matrizes afro, das religiões de matrizes afro. E eu já fui cobrado disso, né? Perguntaram qual era a minha opinião. Eu disse assim, bom, a gente proíbe o churrasco de domingo, por exemplo, aqui, que é uma tradição no Rio Grande do Sul. Não, todo mundo come churrasco domingo, ok. Eu digo, bom, eu poderia dizer, bom, eu sou vegetariano e acho que o churrasco é uma afronta, porque ele mata animais e tal, vai matar a vaca lá, né, os outros animais que vai te alimentar, e eu acho isso um absurdo. Então, eu como sou vegetariano, quero impor que todo mundo tem que ser vegetariano e vão parar de matar os animais e tal. Bom, isso não vai acontecer por motivos óbvios, entende? Nem seria correto, porque as pessoas têm que ter uma opção. Bom, ela quer ser onívora, seja onívora. Ela quer ser vegetariana, seja vegetariana. Então, a gente tem que... Agora, aí tu impor uma ideia de proibição de sacrifício de animais para rituais religiosos, sendo que 90% das vezes são consumidos, né? Esses animais são consumidos mesmo após o ritual. Significa o quê? Que tem pessoas que utilizam dessa pauta dos direitos dos animais para fazer, na verdade, um discurso, ou seja, um discurso conservador, um discurso reacionário, um discurso, digamos, preconceituoso, né? Fundamentalista. É fundamentalista, entende? Contra as matrizes afro. Então, é isso que claro, eu defendo, por exemplo, que a gente não tenha o transporte de animais vivos pelo mar, por exemplo, né, de grandes distâncias, que a gente tenha um abate, vamos dizer, um abate humanizado, se é que se vai chamar assim. Eu digo, por mim, eu seria muito mais radical, entende? Eu dizer, não mata nenhum animal, não... Mas a gente sabe que a sociedade tem toda uma estrutura que funciona. Então, a gente tem que tentar, dentro dessa estrutura, trazer a maior quantidade de direitos e proteções aos animais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leonel. Essa questão dos animais, ela é uma questão de diálogo e de educação, que é uma das suas pautas, né? A educação. Uhum. Aliás, todas as suas pautas têm a ver com educação. Uhum. E queria saber o que você pensa em termos de educação, ressaltando que a gente está vivendo a PEC da morte, né? Uhum. Foi confiscado uma grande parte das verbas que seriam destinadas à saúde e educação, foram... Né, e segurança, as três pautas. Ou seja, como é que a gente retoma isso? Como é que a gente pega isso nas mãos para, enfim, para mostrar para a sociedade que isso está sendo contra elas, né? Porque isso tomou uma posição de briga partidária, né? Então se o PT é a favor, eu sou contra, ou se fulano, ou se a direita é a favor, eu sou contra, e as pessoas esqueceram de checar o que é esta pauta, né? O que é essa MP, o que ela constava e como é que isso ia afetar a vida das pessoas. Então, você, como uma pessoa que está reivindicando, né, uma discussão sobre a educação, queria saber como é que você vê essa questão.
Eu acredito, isso daí eu vou, já aproveitando esse ensejo, eu vou dar uma visão geral de qual é a ideia da minha candidatura e aí tu vai entender mais ou menos onde é que eu quero chegar. Eu acredito que... Qual é a ideia da minha candidatura? O que aconteceu? Quando o governo Sartori, aqui do MDB, aqui no Rio Grande do Sul, venceu a eleição em 2015, em 2014, mas ele assumiu em 2015, eu, em 2014, fiz um vídeo dizendo que o PMDB, na época era PMDB ainda, ia fazer exatamente o que ele fez aqui, ia atrasar salário, ia perseguir, tudo que eu falei naquele vídeo aconteceu. Mas em 2014, como eu fiz esse vídeo, eu fiz um vídeo autônomo, fiz por mim, e esse vídeo viralizou durante a campanha eleitoral aqui, que era o governo do Tarso, do PT, contra o Sartori do MDB, e estava no segundo turno, e eu me apavorei, eu disse, vai se ralar, já perdeu, o Tarso tinha feito bastante coisa para segurança pública, para serviços públicos aqui e tal. Enfim, fiz um vídeo, o vídeo viralizou, e eu sei que fizeram uma reunião e me marcaram nessa reunião. O meu delegado na época chegou e disse, olha, Nelson, eles vão te ferrar e tal. Eu levei frouxo isso. E a partir de quando o governo do MDB assumiu, eles começaram a me colocar uma sindicância atrás da outra. Toda vez que eu falava mal do governador na internet, eles me colocavam uma sindicância. Então eu acabei tomando 3 sindicâncias. As únicas sindicâncias que eu levei até hoje na polícia, porque eu tenho bastante portaria de louvor, né, que é quando tu é um bom policial, tu faz uma atividade não sei o quê, tu é honrado, tu ganha portaria de louvor. Então eu tenho várias. E eu só tenho até agora eu vou responder uma 4ª sindicância, por causa da campanha eleitoral. Mas, enfim, eu vou ter 4 sindicâncias. As 4 sindicâncias estão diretamente vinculadas à questão política com o governo do Estado atual. E sempre por questões de críticas políticas que eu fiz no Facebook. E não é crítica, digamos assim, não é uma crítica, o Sartori é corrupto, o governador é um ladrão. Não, é do tipo assim, o governador está destruindo a Polícia Civil. O governador está fazendo faltar material, não sei o quê. Aí eu colocava as coisas no Facebook, botava matéria jornalística e tomava a sindicância. E a última sindicância que eu levei, faltou material e tal, e eu declarei isso no Facebook, estava faltando papel para registrar os plantões, as ocorrências dos plantões, e eu recebi uma sindicância no momento em que o meu pai ele tinha síndrome de Guillain-Barré, que ele estava tetraplégico, ele ficou tetraplégico da noite para o dia. Quem conhece essa doença sabe como é que ela é grave. Assim. Da noite para o dia, a pessoa, em algumas horas, ela fica tetraplégica do nada. E foi o que aconteceu com meu pai. Eu tive que levar ele para o hospital, eu tive que carregar no colo, toda aquela coisa. E ele ficou na CTI. Ele veio falecer 2, 3 meses depois. Bom, ele ficou na CTI, eu tirei férias, fiquei todas as férias na CTI. Quando eu voltei, o primeiro dia que eu botei o meu pé na delegacia, tocou o telefone e deslocaram uma viatura ostensiva, preto e branca, que a nossa cor é preto e branco, com giroflex, toda aquela coisa. Uma viatura de polícia, entrou dentro da minha delegacia, saíram 2 policiais de dentro, entraram na delegacia dentro, onde é que está o Leonel, onde é que está o Leonel, como se eu tivesse realizado algum crime, me entregaram na minha mesa uma sindicância dizendo, olha, daí eu disse, mas sindicância do quê? E todos meus colegas, aquele clima, olha, o Leonel aprontou alguma coisa. Eu disse, mas sindicância do quê? Tu falou que faltou papel na delegacia. Aí eu disse assim, olha só, vocês deslocaram uma viatura até aqui na delegacia, 2 policiais, papel, né, timbragem, tudo. Sabe, que custou muito mais do que a porcaria do papel lá que eu estava dizendo que não tinha. E eu disse assim, eu defendo a polícia, sempre defendi as pautas dos servidores públicos e do serviço público e da polícia, e vocês estão vindo aqui me pressionar com uma bobagem dessas, entendeu? Sendo que eu estou criticando o governo. Então, esse é o motivo que daí eu disse, meu pai morrendo e eu tendo que responder aquilo, eu disse, só me resta uma via. Eu era filiado ao PT desde 99, a minha mãe foi fundadora do partido, mas a gente nunca teve vida orgânica, sempre foi militante de ir para passeata, de ir para comício, de ir para caminhada e tal. E aí eu disse, eu sou filiado ao PT desde 99, tinha alguns amigos ali, eu disse, eu não acho que é certo a pessoa se candidatar, ela ter a vontade de se apresentar. Eu acho que tem que ser um projeto coletivo, tem que ser um coletivo que lança essa pessoa. No final das contas eu disse, eu vou me candidatar porque eu não vou ficar doente, entendeu? Eu não vou ficar agora, tudo que eu for falar, ficar respondendo sindicância, coisas que estão erradas, que estão atacando os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores. Isso era em 2015 ainda, mas a gente viu isso se piorar. Agora eu vou voltar para o que eu estava falando. O que acontece? O que eu considero que a gente vive hoje? A gente vive hoje uma onda de ataque de todo, e esse ataque é um ataque só. Então, por exemplo, a minha pauta de direitos humanos, né, ela trabalha a questão dos direitos LGBTIs, das mulheres, dos negros, dos indígenas e dos direitos dos trabalhadores no geral, né, a dignidade dos trabalhadores. E o que acontece? As pessoas às vezes, eu não ocupo o lugar de fala desses grupos, porque eu não faço parte desses grupos, né? Mas eu ombreio e eu digo, eu me coloco à disposição desses grupos para o que eles demandarem. Se for justo, aquilo que for justo a demanda de proteção, de defesa desses grupos, de direitos,
né, eu acredito que a gente tenha que sustentar. Então, eu vejo, daí a gente vai chegar na educação, eu vejo hoje uma onda conservadora que é a mesma onda que ataca os LGBTs, mulheres, negros, indígenas, ataca o serviço público, ataca o servidor público, ataca os aposentados, ataca os trabalhadores da iniciativa privada. É o mesmo grupo, para mim é o mesmo grupo, entende? Eu vejo como o mesmo grupo. E onde é que a gente vê isso estourando na educação? Nesses projetos de escola sem partido, por exemplo, que querem calar os professores. Nesses ataques, por exemplo, ao congelamento dos investimentos em saúde, educação e segurança, para justamente forçar o quê? Forçar com que a iniciativa privada possa ter a sua vantagem e apresentar os seus produtos para uma população desesperada, que não vai ter outra alternativa a não ser ir para a iniciativa privada. Eu não sou contra a iniciativa privada, entende? Eu estou dizendo que é canalha um discurso desse, por exemplo, que o SUS não sei o quê, então tem que dar tudo para o plano de saúde, sendo que nos planos de saúde tem uma série de problemas, e se existir um monopólio nos planos de saúde, da saúde, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a morte das pessoas, porque as pessoas não vão ter dinheiro, e quem não tem dinheiro está fora, e quem tem dinheiro está dentro. Entende? E isso vale para a educação. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a coisa mais grave que a gente tem em relação à educação, além do Escola Sem Partido, que quer calar os professores, e ela é sem partido, é bizarro ser escola sem partido, porque quem está apresentando são partidos. Exatamente. Na verdade, é a escola do meu partido, que não seja do teu partido, entende? Porque se fosse escola sem partido, não deveria existir isso de um partido propor uma proposta dessa. Entende? Então, além dessa questão da escola sem partido, dos cortes de investimentos em educação, da pesquisa, né, que na verdade isso demonstra que a gente quer ser subserviente e quer ser subalterno, porque um país sem pesquisa acaba fazendo isso e acaba vendo na obscuridade, porque daí não consegue produzir nada, não consegue refletir nada, não consegue fazer qualquer tipo vira fornecedor de matéria-prima só, né? Exato, só de explorarem matéria-prima aqui, só, barata, né? Exato. E aqui no Rio Grande do Sul, acho que a parte mais grave, que daí é o compromisso que a gente tem que ter, e não sei como é que vai ser feito, mas é o salário dos professores, né? Que é o pior do país. Sei lá, chega a ser absurdo, assim, 20 horas sei lá, R$700, entende? E isso não tem como tu sustentar uma educação, o básico que eu digo, o básico da educação não tem como sustentar pagando os profissionais da educação esse valor e ainda cobrando metas e cobrando, né, enfim, então, mas isso é um projeto, tu entende? Não, e a União deveria ter uma preponderância maior, isso é uma meia-culpa que o PT tem que fazer. A União, então, já que ela tem tantos recursos, ou ela faz a federalização correta, digamos, os estados e os municípios começam a receber o recurso como deveriam receber, né? A questão da Lei Candir, que prejudicou. Bom, a gente tem uma discussão daí econômica ali e tal, mas enfim, ou a gente tem uma federalização e a União abre esses recursos para que se pague os professores, os policiais, os serviços básicos de forma correta e tenham estrutura, ou a União vai ter que assumir esse compromisso e daí ela fazer, né? Vai ter que ter uma forma, porque também só deixar para o Estado, só deixar para o município essa responsabilidade também é muito complexo, né? Mas eu vejo isso, essa questão da educação, para mim, e a educação, bem ou mal, é ali que a gente vai ter a diferença da questão da segurança, da violência, entende? Porque, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre homicídios e aprisionamento e tráfico de drogas, o que tinha um ponto relevante? Não existia, no ano que eu pesquisei, ali não existia nenhum homicídio de alguém que tinha nível superior. E presos, na época, tinham, sei lá, 3 com nível superior, mas nenhum com pós-graduação. O que significa isso? Existe uma blindagem através da educação. Quanto mais tempo de educação formal, menos chances as pessoas têm de serem vítimas de homicídios. Né? Então, demonstra a força que tem a educação nesse combate à violência urbana. Rubens, a gente está indo para o último bloco. Eu queria que você... Nossa, essa sua fala foi emocionante, Leonel. Muito esclarecedora. Rubens, queria ouvir a tua opinião aí. Não, na verdade, é que assim, ele fez, como você falou, ele fez uma abordagem muito bacana, um enlace inusitado também entre educação e segurança, né? não retórico, bem assim, com 2 eixos, sustentado em 2 eixos bem distintos e sólidos, que é o eixo teórico e o prático. Né? Ele fez uma pesquisa, estatisticamente viu que pessoas com grau de instrução
rarê ou até inexiste no ambiente carcerário, justamente porque quanto mais tempo fica dentro do ambiente acadêmico, menor a probabilidade de você se envolver em ilícito, em confusão, qualquer tipo de coisa. Até porque com mais instrução, o indivíduo consegue imaginar mais saída para os seus problemas, né? Quanto menos instrução, de repente ele é levado a acreditar que a violência, né, um ato qualquer isolado, seria a solução para ela imediata, justamente porque o horizonte é mais restrito, né? Então, Leonel, a gente comentou aqui brincando antes, né, de a gente entrar no ar, que você tem um sorriso do Haddad, né? Então, isso pode ir além, porque, na verdade, você tem tudo para adotar o início de projeto que ele implantou em São Paulo, foi interrompido para a questão do impeachment, né? Foi muito contaminado, né? Criou-se um consenso fabricado contra as gestões aí do campo progressista, e isso aí foi prejudicado, acabou entrando um farsante aí na Prefeitura de São Paulo e o projeto não prosseguiu. O Partido dos Trabalhadores, em gestões paulista, eles implantaram um sistema chamado CEL, que é uma mistura de Brizolão, né, que o Leonel Brizola colocou lá no Rio de Janeiro, né, muito bem sucedido, até hoje é um referencial, tirou muitas crianças, né, da criminalidade do abandono, tem uma estrutura física, né, falta conteúdo justamente porque depois políticos como Darcy Ribeiro e tal não seguiu. Mas está lá a estrutura. Os CELs são estruturas que são colocadas similares a essa que você falou da tua delegacia aí, que fica numa área violenta, né? Uhum. E aí você vê a diferença de propostas, um PP e um CEL. Eu posso te dizer que a proposta do CEL, que é o centro escolar, que a criança fica, o adolescente, né, o jovem, ele fica tempo integral. Um exemplo que a gente vê em filmes americanos, né, que as crianças vão de manhã cedo de ônibus e passam o dia inteiro na escola com diversas atividades, além das acadêmicas, algumas complementares e tal, e o nível de evolução disso, né? No fim de semana ainda tem o uso familiar, né? Familiar. E justamente isso, minha filha aprendeu guitarra. Justamente. Eu queria entrar nesse aspecto, depois eu me cobro que eu vou entrar nesse ponto aí. Tá. Não, olha, você falando, né, parece que eu estou vendo esse projeto que tinha tudo para mudar a história, né, de São Paulo. E, assim, estatisticamente, como você está falando, regiões como Campo Limpo, né, onde minha filha aprendeu a tocar guitarra, Santo Amaro, Parelheiros, Itaquera, lugares violentos da periferia da Grande São Paulo, né, tiveram uma redução drástica da criminalidade, né, e tiveram um aumento, né, do índice de desenvolvimento humano. Isso por instituições internacionais que vieram avaliar o projeto educacional do Partido dos Trabalhadores nas gestões que ele estava fazendo. Então, o Haddad ele fez uma gestão voltada para essa infraestrutura, que é quase que invisível, mas que dá resultado a longo prazo, que é o que você está falando. É justamente a diminuição da massa carcerária a longo prazo. E o que vai diminuir, quer dizer, logicamente, se você mata pessoas, obviamente elas não vão estar no ambiente carcerário, vão estar no cemitério. É uma solução. Né? Mas você tem outras. Você tem essas pessoas podendo estar em escolas, em faculdades, desenvolvendo projetos aí e produzindo riqueza. Né? Acho que a segunda opção é mais inteligente e mais interessante, que é justamente na linha que você está abordando aí. Eu queria justamente daí, porque acho que a gente já abordou praticamente todos os pontos que fazem parte da candidatura e faltou abordar a questão da cultura, né? E aí exatamente é isso que eu ia comentar, que é o ponto-chave. A gente tinha, na época do governo Dilma, os pontos de cultura, né, vinculados ao Ministério da Cultura, e aqui em Porto Alegre a gente teve durante muito tempo da administração do PT a descentralização da cultura, que era o quê? Era levar justamente para esses ambientes, né, conflagrados, esses ambientes vulneráveis, levar a questão da cultura, oficinas de dança, oficinas de música, e fazendo contraturno da escola. Embora não fosse um CIEP, né, vamos dizer assim, um sistema integrado, de tempo integral, acabava funcionando como algo muito similar, porque utilizava até as mesmas dependências, e fazia com que esse jovem saísse acabava a sua aula e ele ia se interessar por poesia, por pintura, por o que fosse, entende?
E a gente tem N exemplos aqui em Porto Alegre de pessoas que viviam numa situação de vulnerabilidade e hoje são dançarinos, são, né, muitos já foram até para fora do país, foram ser bailarinos em outros países, foram ser rappers, foram ser grafiteiros, enfim, conseguiram, além da questão da sensibilidade. Por que a gente tem que entender com a cultura? Uma pessoa que tem acesso à cultura, daí vamos dizer assim, a cultura, vamos trabalhar aquele consenso, né, porque a gente poderia entrar, o que é cultura? Não, a cultura, assim, vamos dizer assim, artes cênicas, artes plásticas, música, dança, né, vamos pegar esses 4 principais, artes visuais e tal, né? Vamos pegar esses principais grupos. Essas pessoas, elas podem até não trabalhar com aquilo depois, mas com certeza isso dá a possibilidade de elas serem profissionais de qualidade nesses campos, isso é um fato. Mas é notório que elas vão ter uma sensibilização muito maior, uma empatia, porque a arte ela força uma empatia e uma sensibilização e um tipo de raciocínio que é diferente, tu entende? A pessoa, por exemplo, tu vai atuar, tu vai fazer uma peça de teatro, vai atuar, tu vai ter que entender o que aquele personagem sente, o que aquilo foi dito, tu vai interpretar uma obra de arte, tu vai ter que ter a sensibilização, por que usou tal cor, por que... Entende? A gente trabalha com aspectos de não violência, com aspectos de deixar as pessoas num outro campo de raciocínio até, muda, porque a gente é questão mais educacional, mas a gente consegue mudar o patamar, e além disso, tu tá ocupando aquele espaço ocioso, dando alternativas, dando um tempo em que a estrutura estatal, a estrutura está funcionando, a estrutura do Estado e da sociedade está atingindo essas pessoas que precisam, que não têm condições, não têm dinheiro, não conseguem se deslocar, não conseguem sair do seu pequeno mundo, e a arte faz com que a pessoa amplie o seu horizonte, né? Suba um muro e veja mais à frente. E, então, eu defendo aqui no Rio Grande do Sul que a gente tem alguns prédios desocupados do governo do Estado. Isso é um projeto que até existe, já está em andamento, mas travou na Assembleia Legislativa. Mas existem vários lugares, mais ou menos 35 prédios desocupados do Estado, e que a ideia é utilizar esses prédios para que os coletivos de arte utilizem para fazer suas oficinas, suas apresentações, né? Fazer esse fomento. E aí, claro, a gente vai entrar na lei de incentivo à cultura, esses fundos culturais aí que devem ser rediscutidos, que financiem justamente esse tipo de prática e não superproduções, né? Não pessoas que já são milionárias e tal, e isso aí tem que ser debatido também, né? Essas leis Rouanet e tal, mas elas são importantes, mas talvez a forma como foram conduzidas está equivocada. Então é mais ou menos isso, assim, tá? Gente, a gente está aqui assistindo um Olhar Legal. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente o candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Leonel Hadi. 13007 é um número fácil de vocês decorarem, né? O nosso James Bond, né, Leonel? Eu queria lembrar você, Leonel, você tem um canal, eu queria que você divulgasse seu canal aí para o nosso público, que é muito importante, não só para o Rio Grande do Sul, eu queria que você fosse conhecido em outros lugares, porque a sua fala é uma fala importante, que deve ser reverberada. Na verdade, eu não chamaria de um canal, eu tenho vários pontos, várias formas de me encontrar, né? No Facebook a gente tem o Leonel Hadi, R-A-D-D-E, meu sobrenome é alemão, 13007, candidato a deputado estadual, tá lá, esse canal está em aberto. Durante as eleições vai ficar com esse nome, quando acabar as eleições a gente vai mudar, mas vai ficar Leonel Hadi também. Tem Twitter, na verdade vai procurar meu nome, tem Twitter, tem Instagram, tem YouTube, então eu tenho, acho que todas as redes mais famosas eu tenho. E aí, claro, a gente está fazendo uma campanha também muito vinculada às artes visuais, assim, às artes cênicas, né? Cria uns personagens, a gente criou o Homem-Pato, a gente criou os personagens da direita. Claro, é que eu digo, tem muita gente que não entende, talvez, começa a ver só esses aspectos e acha que é uma campanha fanfarrona, tipo um tiririca da vida, né? Acha que é um tiririca da esquerda, tal. Começa a interpretar dessa forma. Mas, na verdade, eu acredito que o humor é uma das coisas mais revolucionárias que existem. Se a gente for pensar em Charlie Chaplin, os irmãos Marx, se a gente for pensar até os Trapalhões, se a gente for pensar Caceta e Planeta no início, não depois do que virou, mas no início, como é que é a TV Pirata, tu entende? São coisas, o próprio Chico Anísio, o Jô Soares, demonstram que o humor, que essa coisa de tu ser sarcástico e trabalhar com aquela linha tênue do ridículo sabe, uma coisa que causa um desconforto de quem se vê representado, isso é revolucionário. Tu não precisa ser um discurso sempre direto, um discurso panfletário, um discurso de conteúdo. Tu
porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a entender esse tipo de discurso. Além do que é mais leve, né, Leonel? É mais leve. O humor da leveza, né, no debate. Na verdade, um dos enigmas mais antigos da humanidade, como diria Aristóteles. Exatamente. É o único animal que ri. Né? Exatamente. Então é isso. Lembrou bem do nome da Rosa. É o livro proibido. Então, quem quiser olhar o que a gente está produzindo, mas é que eu sempre digo, não ache que por a gente trabalhar com humor ou trabalhar com essa questão do cênico, de criar personagens e tal, que não existe proposta, não existe conteúdo. Isso tá. Mas é engraçado, porque a gente posta conteúdo, posta as coisas, isso tem uma reverberação X. Mas quando tu vai pro algo diferente, pro algo inusitado, né, como a gente estava falando no início aí, as pessoas ficam meio baratinadas, né? E a gente também, ao mesmo tempo, está tendo uma ação muito forte contra os grupos fascistas aqui no Rio Grande do Sul, que são bem representativos, e a gente está fazendo um enfrentamento muito direto, já rolou até boletim de ocorrência, tudo isso. Mas é o momento de a gente se levantar, entende? Comprar algumas brigas, se incomodar, né? Porque se a gente ficar recuando e sempre com esse discurso de vítima, vamos dizer assim, né? Que somos de fato, mas não dá para a gente se vitimizar a ponto de dizer assim, mas olha só o que vai acontecer, como se a gente estivesse sempre esperando uma solução. Não, a gente tem que demonstrar que a gente tem força, que a gente tem argumento, que, por exemplo, o policial pode ser sim de esquerda, porque o PT foi o partido que mais fez pela segurança pública no país, vide a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, que não eram nada antes do PT, que eram umas instituições totalmente decadentes. A Polícia Civil no Rio Grande do Sul, antes do governo Tarso do PT, também era uma instituição muito precária e hoje é considerado um dos melhores salários do país. E a gente tem Pronace, a gente tem projetos, sim, que, claro, talvez a gente tenha pecado, não tenha avançado mais, mas, por exemplo, a gente tem um sistema penitenciário federal, que antes não existia, a gente tem agentes penitenciários federais muito bem remunerados, os agentes penitenciários estaduais aqui do Rio Grande do Sul também são bem remunerados. Então, quer dizer que isso são políticas que a esquerda fez, que o PT fez, entende? Enquanto aqueles candidatos que defendem que bandido bom, bandido morto, que são a favor da polícia, votaram a favor da PEC, do congelamento dos gastos em segurança e educação, que acabam, né, atingindo diretamente, e hoje se apresentam, e nunca apresentaram um projeto, enquanto a Maria do Rosário, que é uma amiga minha, que todo mundo critica, apresentou, é uma das autoras do projeto que transforma em crime hediondo a morte de policiais, que é a autora da lei que transforma em crime hediondo os crimes sexuais contra vulneráveis, que modificou toda a questão do Código Penal do crime sexual, tu entende? Então, quer dizer, é uma falácia baseada em fake news que a gente tem que combater com argumento, e nada melhor, eu acho, que alguém que vive a realidade e que é protagonista daquilo que a direita gosta de se apropriar, demonstrar que eles não têm hegemonia dentro da segurança pública e dentro do debate. Poxa vida, gostei mesmo, gostei muito de te ouvir. Queria que você contasse com a gente, né, Rubens? Contasse aqui com um olhar legal, porque a gente... Enfim... o Oráculo quer convidar ele também lá para Notícias Comentadas. Poxa, para Notícias Comentadas, porque realmente assim, é muito importante, a tua fala é muito importante, principalmente pela tua origem, né, que desmistificar essa questão de que policial não pode ser de esquerda, ou enfim, que nós somos inimigos. Não, ao contrário, né, nós somos povo, você é um funcionário público, né, você atende ao público, enfim, e isso é uma coisa muito importante de deixar muito claro, desmistificar, tirar essa hegemonia desse discurso. Eu queria... Desculpa, pode falar. Esse eu queria desmistificar. O policial, antes de tudo, é um trabalhador. Em segundo ponto, é um servidor público. Aí, talvez, em terceiro ponto, seja policial. E em quarto ponto, ele vai ser um aposentado. Tu entende? E muitas vezes... vítima, né? Desse sistema. Exato. Ele vai ser vítima. Quando fala mal de servidor público, está falando mal de policial. E muitos policiais e muitas pessoas não enxergam isso, entende? Acham que, não, policial é uma coisa, servidor público é outra. Inclusive, tem policiais que dizem, a diferença de policial para servidor público, porque a gente trabalha não sei o quê. Bobagem, porque quando atacam aquele cara que está falando lá que servidor público não sei o quê, que o Estado tem que ser mínimo, tem que privatizar, quando chegar na segurança pública ele vai fazer o mesmo. Talvez a única diferença vai ser que ele talvez dê um equipamentinho melhor para cuidar da área dele, do bairro dele,
enfim, talvez ele pague melhor os cargos de chefia para poder coordenar melhor a massa, né, que são os trabalhadores da segurança pública. Mas, no final, o discurso, quando se fala mal de servidor público, se fala mal de trabalhadores e tal, está se falando mal de policial. E o policial tem que começar a se enxergar assim como trabalhador, porque ele é de fato. Ele está muito mais próximo do que um sem terra, por exemplo, em termos de remuneração e de realidade, do que de um Gerdau, do que de um Marinho, do que, enfim, do dono do Pão de Açúcar, entende? Só que ele compra o discurso, às vezes, como se, eu sou desse grupo aqui. Não, o policial é um proletário, por mais que ele ganhe, sei lá, 10 mil, 15... No final das contas, o salário dele é muito mais próximo a alguém que ganha um salário mínimo do que alguém que ganha realmente, né, aqueles 10% da população, lá, 5%, entende? Uhum. Poxa, muito obrigada, Leonel. Eu queria deixar público aqui um convite para que você volte, porque eu acho que tem um debate que eu queria fazer e queria te trazer, que é sobre o problema carcerário no Brasil. Acho que você é uma pessoa bastante autorizada para falar isso. É uma questão bastante importante, que infelizmente não deu tempo da gente chegar, mas eu gostaria muito de discutir a questão carcerária contigo. Rubens, tua palavra. Agradecer a presença aí do nosso amigo. Estou impressionado, realmente. Bastante conteúdo, né? É legal ver jovens com tanto conteúdo, tanta vontade, né, de fazer acontecer e com um potencial real, né, de materializar essa mudança, essa diferença. Estamos aí a 20 dias das eleições, né? Sei lá, 20 e poucos dias. Então é concentração máxima, né, para colocar essas pessoas no parlamento, né, e o indicado do Lula, né, o nosso amigo aí, o Haddad, lá para acabar com essa história já no primeiro turno, se Deus quiser. Tomara. É isso aí, gente. Um olhar legal fica por aqui. Queria agradecer aqui, já que pedindo votos para o nosso candidato aí no Sul, o Leonel Hadi, 13007, e pedindo likes e pedindo que as pessoas se inscrevam no canal Jogo de Damas JDD. Essa é a nossa campanha, é aqui que a gente milita, convidando vocês para mandarem perguntas, para vocês mandarem sugestões, a gente está muito aberto. E, de novo, Leonel, te agradecer de coração, dar um grande saravá, que você consiga aí ecoar sua voz. Os policiais não são contra a população, os policiais estão do nosso lado. É muito importante desmistificar essa questão, né? E, enfim, grande saravá, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Muito obrigado.